que aconteceu no dia 13 de novembro de 2016. Segundo as investigações e provas do processo, nesse dia, até antecipando um pouco do dia, Lucas Porto, Mariana Costa, com as filhas do Lucas Porto, com as filhas da Mariana Costa, junto com a mãe da Mariana Costa, foram pela manhã à Igreja Batista do Olho d'Água. Nessa data, essa igreja evangélica, claro, ela completava o aniversário de 6 anos. Foram todos para o culto da manhã de domingo, almoçaram por lá e retornaram. O apartamento da Mariana ficava relativamente próximo à igreja, eles estavam todos no carro com o Lucas. O Lucas deixou a Mariana no apartamento dela e as 4 crianças ficaram lá. As 2 filhas da Mariana e as 2 filhas do Lucas, que pediram, ele autorizou, e ficaram lá, como de costume, ficaram tomando banho na piscina. O Lucas foi deixar a então sogra, né, a mãe da Mariana, em casa, sogra por ser mãe da Carol, que era a esposa dele, deixou em casa. E, segundo o que foi constatado nas investigações no processo, alguns minutos depois que ele deixou a sogra em casa, ele voltou ao apartamento, voltou ao prédio. Por ser uma pessoa da família, né, tinha acesso, o carro, os porteiros já conheciam, ele adentrou com o veículo, as câmeras do circuito interno mostraram ele subindo o elevador, foi para o apartamento da Mariana, passou lá aproximadamente, não sei se teria que ver no processo, aproximadamente uns 50 minutos. Depois disso, desceu pelas escadas, também o circuito interno ele pegou, e saiu com o carro. Acordei naquele dia 13, bem, durmo bem. Não sou um cara de ter nada de insônia, durmo bem, descanso bem, estava satisfeito, trabalhando muito, né? Estava com a equipe realmente realizando muito trabalho, até para um primo de Mariana, que é advogado júnior, ele é cunhado de Thales, primo de Mariana, então estava também com algum serviço na igreja mesmo também. E acordei naquele dia 13, bem, como de costume, as filhas em casa, no domingo. E decidimos ir na igreja, né, para estar tendo uma comemoração da congregação, né, de aniversário de 6 anos, na Igreja Batista do Olho d'Água, na qual se congregava já há uns 4 anos. E decidi então, Carolina pede para eu levar a minha sogra, né? Ela decide para não ir, né, naquele dia. E aí eu vou com minha sogra, a gente tem uma parada no banco, né? Eu saco realmente o dinheiro e tudo que eu precisar naquele dia. Depois eu retorno. Depois eu deixei minha sogra e vi que Carolina não me atendia e a situação poderia ser, né, esgarçada ainda mais. Eu fui para ter com Mariana logo uma conversa para conversar sobre isso. Chegando lá, eu nem sabia se minhas crianças estavam ou não, né, no apartamento e tudo. Eu fui para conversar, mas estava paralelamente, né, estava toda a festividade e tudo. E nós sabíamos muito bem disso. Eu e Mariana, a gente sabia que as crianças nossas estavam lá. Então, assim, nós nos encontrávamos secretamente e tudo, nos ambientes próprios para isso, para manter o nosso segredo, e no apartamento de Mariana, que era uma condição de segurança até para nós e para ela também. Então, o hall de andar de Mariana, o 9º andar, nós tínhamos 2 vizinhos conhecidos nossos de igreja. Então, a gente não poderia ler. Se o elevador tivesse ali uma coisa ou outra, assim, beleza, então, mas... Ou seja, este senhor aqui, com toda certeza, ele está obstruindo ou segurando a porta do elevador, porque eu e essa senhora, nós temos que descer pela escada. Tanto eu quanto ela.
se isso chamou a atenção ali dos advogados, dos delegados, de agente, de vizinho. Não, a opinião pública, né? Ah, não, foi ele, correu. Eu digo, olha, eu quero dizer que eu poderia ter descido de rapel, no lençol, poderia ter correndo nu. Eu jamais poderia ter sido responsabilizado pela morte de Mariana. Jamais. Até porque, quando eu desço, a ligação que eu recebo é de Mariana me agradecendo os R$500 que ela viu eu ter deixado debaixo do celular dela. Dali eu vou para minha casa. Volto para minha casa. Tem que passar antes no escritório e tudo. Mas o receio ali é que ninguém conhecia Marcos Renato. Tanto a conversa que nós tivemos no apartamento quanto embaixo, foi que ninguém conhecia Marcos Renato. Então, de como não conhecia? Ou seja, de tudo que se sabe, de tudo que era revelado, Mariana era submetida a violência de chutes e pontapés e todos tinham que apartar. Todos tinham que apartar a briga lá. O porteiro era chamado e tudo para apartar a briga, os vizinhos todos sabiam disso. Também está declarado, todos sabiam. Nós, da família, sempre ficamos preocupados com relação a isso. Chego na minha casa, acesso ali, a área de lazer, de piscina e tudo, para ligar a sauna, né? É o primeiro momento. Vou em casa e tudo, a Carolina estava dormindo, deitada, o que eu achei bom, então ela estava botando a cabeça, descansando, deixei descansar. E desço para a sauna. Quando eu desço, a sauna estava com problema na resistência, ou seja, ela não esquentava, estava com problema, então, não sei o que. E aí eu subo logo, converso com a Carolina estava ali já meio na sala e tudo mais. E ainda, quando acordou, no caso, ainda um pouco meio impaciente e tudo, inquieta. E aí eu tentei conversar e tudo, ela disse que ia para tomar um café e tudo na casa da mãe e tal. Ficou chateada porque eu tinha deixado as crianças na casa de Mariana, não sei o que, tarará, porque tinha um evento na igreja à noite, que não era aquilo, tarará, então começou ainda mais, mas olha, é simples, só pegar a roupa, levar a roupa, tarará, ou seja, não tem problema comigo, arregaça a manga, vai e faz e tudo, não tem problema nenhum. E fiquei em casa descansando e tudo. Carolina foi, ao que consta, foi tomar um café, com a mãe, com a irmã, na casa da mãe, que mora perto da nossa moradia, na época, e retorna. Assim que retorna, Carolina me cobra e tudo, as crianças e tudo, que eu tinha bagunçado aqui, coisa, tarará, a gente não conversa realmente muito bem, porque ela realmente estava num dia espavotada, espivitada, e eu começo a me arrumar e tento ligar para Mariana por 3 vezes, para justamente essa condição de essa roupa e tudo mais e tal, das crianças lá. E não consigo, Mariana não me atende. Quando eu tomo um banho e tudo mais, a gente se arruma. Já próximo às 17 horas, 17h30 mais ou menos, uma amiga, cunhada, enfim, amiga da Mariana, cunhada já tinha combinado com ela anteriormente de ir para lá, tinha o hábito de ir para lá, esteve lá no local, subiu, e o que ela falou, inclusive na reprodução simulada diversas vezes, foi lá, a porta estava aberta, e isso não era estranho porque quando as crianças estavam lá na piscina, no play do prédio, a porta de serviço ficava aberta, e isso era de conhecimento dos familiares, inclusive conhecimento do próprio Lucas. E ela adentrou, começou a chamar, ela falou que tomou uma água, comeu um biscoito e foi lá para o quarto, abriu a porta, viu que ela estaria deitada, até despida, achou estranho, mas ficou no outro quarto e aguardou, ficou no celular, e minutos depois, coisa de alguns minutos depois, as crianças subiram. Está na hora de irmos à igreja, chama tua mãe, que essa cunhada falou. E quando as filhas da Mariana foram lá, viram, tia, a mamãe não está acordando. Como assim? Mamãe não está acordando, vamos lá. E aí quando foram lá, viram que ela estava desacordada, naquele estado, e aí começou toda aquela gritaria.
e chamaram uma vizinha de frente, que era amiga da Mariana, que foi lá, tentou de alguma maneira chamar, ela não reagia a absolutamente nada, ela estava despida, a vestiram, chamaram o marido desta vizinha, que ajudou a carregar, levaram ela para o elevador, isso ainda na expectativa de levar para algum hospital, que era próximo, tinha uma UPA, e depois decidiram ir para o Hospital São Domingos, um hospital particular. Lá embaixo, inclusive, alguns vizinhos ajudaram a carregar, colocaram no carro e foi para o hospital. A chegar ao hospital e, inclusive, o Lucas Porto, porque até uma coisa que faltou, como foi que a Carolina chegou até lá? Quando houve o fato de ela estar desacordada, ligaram para a Carolina, ligaram para a família. A Carolina estava com o Lucas, né? A ideia era de irem para a igreja no culto da noite, só que aí não, vamos, corre, vamos para lá. Foram a princípio para o local e depois, não, ela já foi para o hospital. E aí foram para o hospital assim que a Carolina chegou e o Lucas também, enfim. E as pessoas foram chegando e começou aquela situação. Determinado horário da noite, né, lembraram que as crianças ainda estavam, já era início de noite, estavam ainda no prédio. E a Carolina solicitou ao Lucas que, junto de uma psicóloga, que era amiga da família, que estava lá, que fossem até as crianças para contar para as crianças o que havia acontecido. A gente estava todo atônito, né? Não sabia o que tinha acontecido ali, então nós chegamos nessa sala de emergência e Mariana estava lá, na grande emergência e tudo, e entramos no ambulatório, na sala, na coisa, profissionais de saúde todo fazendo socorro à vida. E Mariana não tinha nada, ou seja, Mariana estava ali deitada, dormindo, como se estivesse dormindo e tudo, e toda branca, não estava ali, pá, não tinha... E o que a gente não esperava, né, que ninguém espera e tudo, tarará, a coisa vai processando de várias maneiras. Ou seja, cada pessoa é de uma pessoa, cada pessoa é de um jeito. Então, o que eu não esperava ali, a minha primeira reação de choque foi dizer, e agora, o que né, nossas filhas, né, ou seja, Mariana não estava mais ali, você não assimila a coisa, a ficha não cai, né? E aí foi aquela e eu rapidamente eu fui, não, as crianças e tudo, a família, todo mundo lá chegando, eu querendo estar com Carolina e tudo. E o que ela surpreende, porque quando ela pega o celular de Mariana, a primeira pessoa que ela interpela logo um tempo depois sou eu. A primeira pessoa que eu sou interpelada é Carolina, minha mulher que tem 20 anos comigo, de 20 anos de conversa. Tu tens alguma coisa a ver com isso? Ela pergunta. Eu digo que não e digo que vou descobrir, que eu vou saber o que aconteceu e tudo mais com Mariana. E essa resposta minha ainda permanece. A Juliana está até próxima, a Juliana, irmã de Carolina, ela está até próxima, a Juliana não entende, interpela a Carolina e diz, Carolina, tu estás louca? Essa frase dizendo Carolina está louca, não é atribuída a mim, no caso, erroneamente, falsamente. Foi Juliana mesmo que disse, Carolina está louca, nossa irmã está morta, e tu estás desconfiando do teu marido? Né? Então, qual era a desconfiança que ela tinha? Outra pergunta ela não precisava fazer, outra pergunta ela não me fez, que fique bem claro. Que aí diz, vão retornar uma segunda vez, uma terceira vez, não sei o que, até porque ela sabe a resposta. Nós temos também essa gravação. Na garagem, Carolina recebe a ligação de Patrícia, né, prima de Marcos Renato, que Mariana estava passando mal e com falta de ar. Essas foram as duas informações que a gente tinha naquele horário ali, naquele local. Partimos então logo em direção à casa de Mariana. Carolina liga também para os familiares, liga para a Juliana e tudo mais, para que a gente vá até o apartamento de Mariana. Nós chegamos lá, Carolina somente. As nossas crianças estavam todas ali, eu fico com as crianças. Se preservasse essa imagem do CFTV, também é clara aqui. Eu fico com as crianças. Carolina somente conversa com Patrícia e tudo, e Patrícia já informa que levaram para a UPA do Araçagi. Ao momento que a gente já se desloca para a UPA do Araçagi, do condomínio de Mariana para a UPA do Araçagi. Ligações aconteceram nesse ínterim.
os vizinhos que são congregados da nossa igreja, né, a família de Paulo e Leila, que são vizinhos do andar de Mariana, moradores do mesmo prédio, socorre Mariana e tudo, e estavam levando ela para o hospital São Domingos. Me ligam do celular de Mariana. Essa ligação é precisamente 18h58. É aí que nós estamos, abre aspas, chegando no Hospital São Domingos. Ou seja, então Mariana, com toda certeza, chega após as 19 horas no Hospital São Domingos. Bom, chegou até o local, depois de uma certa confusão, voltou lá para falar para as crianças. E nesse momento, o que aconteceu? O pessoal do condomínio, junto com algumas pessoas da polícia, já estavam olhando o circuito interno de TV. E identificaram que a única pessoa que tinha subido naquele horário, à exceção da Patrícia e das crianças que identificaram, tinha sido o Lucas. E até então, ninguém sabia, ninguém imaginava que ele estaria lá, até porque não tinha porquê de ele estar lá. E aí, já nesse momento, pediram para ele ficar lá, né? Ele acabou sendo levado para a delegacia, enfim, foi a prisão em flagrante para ele, né? E começou toda a questão da coleta dos depoimentos, né? Todos os procedimentos. Sim, retornei e tudo no apartamento para conversar com a Mariana especificamente. Mariana recebe na porta, ela está fazendo uma faxina na sala, ou seja, está com a faxina literalmente tudo. Ligações, nós tivemos atendendo ligações, tanto eu, o encarregado dele, tudo que estava fazendo serviço, como Mariana de Patrícia, que é prima de Marcos, do marido. Ele, em determinado momento, salvo engano, no júri só, que ele foi com essa narrativa de que ele teria ido lá para levar um dinheiro em espécie para Mariana. É algo minimamente estranho. Dinheiro em espécie, por que não transferência? Enfim, e até onde eu sei, a perícia não encontrou dinheiro lá. Ele teve essa narrativa posteriormente, depois de várias narrativas, e eu posso falar também quais foram as outras narrativas, dessa entrega de dinheiro, mas nada. Então, naquele dia 13, não houve absolutamente nada. Ou seja, estávamos na sala, bem, ou seja, conversamos bem, tratamos que foi Mariana uma hora se ausenta para a área de serviço, inclusive, tudo para a cozinha. É o momento que eu deixo R$500 para ela. Bom, para mim foi mais um dia de plantão noturno no Instituto de Criminalística de São Luís. Mais um dia de plantão na seção de morte violenta e acidente de tráfego. Aqui nós atendemos tanto homicídios, mortes violentas em geral, homicídio, suicídio, morte a esclarecer, morte em acidente de trânsito. E era mais um dia, eu cheguei ao plantão junto com meu colega já às 19 horas. E esse plantão ia ocorrer até às 7 horas do dia seguinte. E desse dia, era um domingo, logo depois que eu cheguei ao plantão, já circulava na cidade que alguma pessoa notável tinha sido morta. Eu lembro que eu recebi uma ligação de uma colega e ela perguntou se era eu que estava de plantão naquele dia. Eu disse, cara, olha, sou eu, colega. Falei o nome dele e ela disse, olha, parece que uma pessoa aí foi assassinada, uma pessoa de uma família famosa aí. Estão dizendo que talvez seja da família Sarney. Talvez esse caso chegue aí, a pessoa foi socorrida, foi para o hospital, mas já está circulando. Falei, não, tudo bem, estamos aqui, vamos esperar. E aí o tempo passou e a equipe já imaginava que esse caso já estava tendo desfecho por outro caminho, que não fosse acionar a perícia naquele momento. E quando foi às 10 horas da noite, o delegado de plantão nos acionou para comparecer a um local de homicídio. Foi passado o endereço, nós recolhemos todo o nosso material e deslocamos até o local. Se tratava do edifício Garvey Park, no bairro do Turu, ali na Avenida São Luís de França. E lá já tinha uma grande movimentação
viaturas policiais, equipes policiais, polícia civil, polícia militar. Lá nós fomos recepcionados por uma equipe da polícia civil, superintendência de homicídios. E eles nos passaram as informações iniciais. Uma mulher tinha sido encontrada num dos apartamentos, morta, e tinha sido socorrida para o hospital, e estavam já nas primeiras diligências ali para identificar quem poderia ter sido o autor. Então nós subimos para o apartamento, ele já estava trancado, nos foi fornecida a chave do apartamento, preservaram ali da forma que puderam. Afinal de contas, o apartamento, a vítima teve o socorro, então o apartamento teve a circulação de outras pessoas, o socorro de policiais, e a gente já recebeu o apartamento, o local, como a gente trata, dessa forma, já com esse histórico. Então, ali mesmo, naquele mesmo dia, nós começamos a nos debruçar sobre os elementos que coletamos e já planejamos as perícias que iam ser coletadas. Imediatamente eu já demandei o Instituto de Identificação. Os trabalhos em regime de expediente, eles começaram a trabalhar nesse caso já no dia seguinte. O Instituto de Laboratório de Análise Forense e o Instituto de Genética. Para o Instituto de Identificação, elementos papiloscópicos, de impressões digitais, eles já foram trabalhar lá no local, lá no Instituto de Identificação. Não foi encontrado nenhuma digital assim, que trouxesse uma autoria diferente de todas as pessoas que já frequentassem o apartamento. Então, no momento ali, vocês já descobriram que a pessoa responsável pelo homicídio era frequentadora do local? Esse elemento não foi trazido imediatamente. Ali não tinha nenhum elemento de pessoa diferente de que já frequentasse o local naquele momento. Mas pode ser que alguém diferente tivesse no local e não tivesse deixado sua digital lá. Podia ter algum cuidado ou nós simplesmente não encontramos, ou não existiu. O Instituto de Análise Forense foi demandado os elementos biológicos que nós coletamos no local, notadamente de cima da cama e de travesseiro. Nós coletamos material manchas que a gente identificou através de iluminação lá diferenciada. A gente fez a coleta e enviamos para o Instituto de Laboratório Forense. O Instituto de Genética trabalhou imediatamente com o material que foi coletado dos suspeitos do dia. Quem eram eles? O marido da vítima, o seu Marcos Renato, e o cunhado dela, o senhor Lucas. A gente recebeu o apartamento, abrimos o apartamento. Da porta, a gente já começa a fazer os registros e analisar o local. Essa porta tem arrombamento. Se aquela porta ali, como aquela porta já tinha sido mexida por muita gente, não fazia nem sentido ali, por exemplo, coletar digital. Ali não era um local que podia ter uma exclusividade de que um autor que estivesse no local pudesse ter pegado só ele. Então, da porta, a gente já começa a analisar. Então, a gente ingressou de duas formas. Pela porta que dava para a sala de jantar, que é conjugada com a sala de estar, e a cozinha. Então, já foi fazendo essa varredura. Nós observamos que a sala, a cozinha, o quarto das crianças, o quarto de hóspedes, os banheiros estavam absolutamente alinhados, normais. Não havia um sinal ali de que ali tinha tido uma luta, uma briga, um processo de reviragem para busca de coisas. O que a gente pode imaginar que podia ser um crime, por exemplo, de latrocínio. Alguém entrou para roubar, assassinou uma pessoa, depois que a pessoa está morta ou desacordada, foi fazer a busca de objetos de valores. Então a gente trata de uma forma geral. Então não tinha nenhum tipo de desalento nesses cômodos. E no quarto da vítima, que é o quarto do casal, da casa, esse sim, ele havia algum desalinho, alguma desarrumação. Então, com base nisso, o que a gente resolveu fazer? Então, aqui que nós vamos concentrar as nossas buscas. O que é que tinha? Nós tínhamos uma cama desarrumada, cheia de roupas, tinha inclusive uma bacia com roupa em cima. Tinha os travesseiros, 2 deles estavam arrumados e um deles estava fora de alinho em relação aos outros. Tinha roupa no chão, tinha um guarda-roupa com uma das portas abertas. E as gavetas, eram 3 gavetas, salvo engano. Uma delas estava totalmente aberta, a outra estava entreaberta, e roupas, né, retiradas parcialmente, como se alguém tivesse retirado
várias reviradas e algumas ficaram no chão e outras ficaram dentro da gaveta. Mas era só essa parte que estava bagunçada, ou seja, a cama e essas gavetas. Né? E ali naquele local a gente fez as buscas. Assim, a respeito da desarrumação, repito, o que a gente faz lá no local é registrar ele fotograficamente, descrever minuciosamente como nós o encontramos. Como nós o encontramos, daquela forma. Isso, inclusive, é reduzido a termo em laudo. Depois, em outro momento, que nós nos debruçamos sobre essas informações. Vamos lá para as fotos, vamos para os registros, vamos rememorar o que nós encontramos. Analisando o histórico do que tinha acontecido, né, nós pudemos deduzir que aquela desarrumação toda já foi provocada pelo socorro à vítima. Pelo socorro à vítima. As pessoas foram lá, socorreram, moveram ela em cima da cama, trouxeram roupa ou da lavanderia, que tinha uma bacia lá, tentaram tirar a roupa das gavetas, escolhendo uma delas para usar para vestir a vítima e para prestar o socorro. Então, a informação depois que a gente pôde deduzir daquela desarrumação ali era relacionada mais ao socorro à vítima. Né? Então, a respeito disso, dessa pergunta, as nossas impressões a gente chegou a elas depois. Inicialmente, a gente fica mais preocupado em buscar os elementos ali que possam levar ou a evidência de como o crime aconteceu ou a evidência da autoria. Nós acabamos funcionando, lá no local, a gente acaba funcionando de uma forma, vamos dizer assim, mais autônoma, né? Com menos direcionamento. Nós ali somos os senhores do local na busca dos vestígios. Né? A Polícia Civil vai ali mais atrás dos elementos subjetivos. A partir de quando encerra o nosso local, que a investigação começa a caminhar e as linhas de investigações vão sendo traçadas, então a Polícia Civil começa a indicar para a perícia quais elementos a levar para a perícia, quais elementos devem ser periciados, à medida que eles vão encontrando esses elementos. Então, o que a Polícia Civil... E a Polícia Civil, a partir das nossas respostas, eles vão ou descartando linhas de investigação ou trilhando mais ainda uma determinada linha. Então, o nosso trabalho, ele começou no dia do crime e foi terminar nas vésperas do crime. E ele teve uma série de implicações na tomada de decisões das autoridades. As autoridades policiais foram tomando decisões ao longo da investigação que culminou com o indiciamento do autor. Então, o que é que as autoridades tinham ao final da investigação? Eles tinham um exame cadavérico em que ele dava 3 elementos. A morte da vítima é um elemento. Houve morte, então houve um homicídio. O lesionamento da vítima, ou seja, essa morte foi causada mediante violência. Né? E a causa da morte. Essa morte não foi uma morte não natural, ela foi uma morte provocada por um elemento externo. O que é que a Polícia Civil tinha a mais, além da materialidade? Não posso esquecer do outro elemento, do outro crime que também foi estabelecido, o crime de estupro. Foi encontrado material genético do autor na vítima. Então ficou evidenciado que houve construção carnal recente ao exame. Ora, se dessa relação sexual, se nós tivemos a morte da vítima e lesões no corpo dela, é muito fácil deduzir que houve ali uma posse sexual mediante violência, ou seja, o estupro. Então o delegado tinha esses elementos. E se precisava também ter a indicação da autoria. E a perícia também conseguiu indicar essa autoria, seguindo alguns passos, também trazidos pela investigação. O que é que a perícia trouxe? Sêmen e espermatozoide no interior da vítima. De quem era esse sêmen e espermatozoide? O Instituto de Genética Forense deu essa resposta, de 2 pessoas. Do marido da vítima, o seu Marcos Renato, ele é casado, eles são casados, é natural que ele tenha o material genético dele, né, dentro dela. E o do autor, que aí não, aí
a gente não pode querer admitir que, dentro dessa circunstância de crime, aquele material também estava lá, juntando aos outros elementos, numa circunstância que não fosse também criminosa. Então, outra evidência, consubstanciada com esses outros elementos, levaram a autoridade policial a indiciar o réu. Se eu entro para me dirigir ao apartamento de Mariana, ele estacionado, ele fica no térreo, e eu vou ao elevador e posso acionar qualquer andar e tudo que ele não vai obedecer, não tem nenhuma parada até o andar que eu assim for destinado. O inverso não é a mesma coisa. Ou seja, se eu pego o elevador para descer, ainda mais do andar de Mariana, no nono andar, qualquer outra chamada que tiver em andares inferiores, eu vou ser visto. Eu vou ser, como é que se diz? Essa minha presença vai ficar conhecida, vamos dizer assim. Então, pelo histórico, pelo tempo, já aconteceu algumas vezes, por exemplo, de vizinhos e vizinhos de andares inferiores e tudo que nos conheciam, e eu estava lá terça-feira de manhã, Mariana morava só, as crianças estavam no horário de colégio. Aos fatos em relação a essa questão das roupas. No dia do fato, quando ele deixa o apartamento da vítima, ele se desloca para o apartamento dele, para o condomínio dele. Ele sobe para o apartamento, tira essas roupas, veste outra e vai para a sua área de lazer, para a sauna, permanece lá um pouco, volta. E essas roupas, em tese, teriam ficado na lavanderia, lá na área de serviço dele. Isso aí, segundo ele mesmo disse. Quando ele foi inquirido pelos policiais já na delegacia, ele informou que as roupas dele estariam lá no apartamento dele, na área de serviço. Os policiais diligenciaram o apartamento e chegaram lá e não encontraram essas roupas. Salvo engano, se deslocaram inclusive com um delegado que é amigo da família, o seu Daniel de Jesus. E lá também a esposa dele esteve presente e, junto com os policiais, fizeram buscas a essas roupas dentro do apartamento, sendo que essa diligência não obteve sucesso. Isso no dia ainda do fato, na madrugada já após o fato. 2 dias depois, a polícia é acionada de que essas roupas teriam sido encontradas num apartamento que fica acima do apartamento de onde morava o autor. A Polícia Civil teve o cuidado de acionar a perícia para fazer essa coleta, para garantir ali a fiel a cadeia de custódia. E como eu tinha sido o perito que tinha iniciado essa operação de perícia, eu fui acionado para ir ao local coletar esse material. Estive lá, encontramos, estava num apartamento, ainda em obras, estava num vão dentro desse apartamento, arrecadamos essas roupas e elas foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística. Lá elas já foram dadas, imediatamente foi dado encaminhamento a elas para o laboratório de análise forense. Primeiro para buscar elementos biológicos ali. Em encontrando elementos biológicos, enviar para o Instituto de Genética para identificar de a quem pertencia aqueles vestígios biológicos. Sim, elas estavam num vão, o apartamento ainda estava em obra, não dava para identificar exatamente o que era aquele vão, se era uma área de, sei lá, de banheiro, de lavanderia, era um apartamento em obras. Estava num vão lá, realmente ocultado, não estava às vistas, tinha que realmente ser procurado. E alguém certamente estava lá procurando, e encontrou essas roupas e chamou a polícia para arrecadar essas roupas. Foi até uma atitude correta no sentido de preservar. E a polícia, mais ainda, teve o cuidado de acionar a perícia para que essas roupas fossem arrecadadas. E assim nós fizemos. Essas roupas passaram por exames, se confirmou que realmente eram as roupas que ele estava usando no dia. E elas foram examinadas e também trouxeram elementos ali. Assim, as roupas que ele utilizou no dia, a relevância delas mesmo é para comprovar que realmente ele era ele. Para que, claro que a investigação, o Estado, quando vai processar e julgar alguém, não pode fazer isso de forma assodada ou superficial. Ele tem que procurar os elementos de convicção, de certeza, porque alguém está prestes a ter a sua liberdade
cerceada, já estava, porque ele estava preso preventivamente, mas um julgamento, para ser seguro, ele tem que ter cercado de muitos elementos. Então, embora já tivesse alguns elementos já comprobatórios de que realmente foi ele, mas a polícia nunca fica satisfeita. A gente tem que ir sempre atrás de mais. A própria confissão do réu, que não ocorreu, eu vou repetir isso, porque eu falei isso na minha palestra, ela não ocorreu. O que ele confirmou foi que esteve no local com ela, que praticou atos libidinosos com ela, mas ele negou que tenha assassinado ela, negou que tenha a estuprado. Eu digo isso para a gente falar a forma do que realmente a gente foi apurado na investigação. Era um assunto que era tratado pela doutrina, vamos dizer assim, pelos estudiosos da criminalística. As pessoas que estudam e escrevem sobre criminalística sempre traziam procedimentos que deveriam estar na lei, né? Obrigações de fazer, não só para os peritos, mas por todas as pessoas envolvidas no sistema de justiça e também as pessoas que estão na sociedade. Um crime, quando ocorre, muitas vezes é presenciado por pessoas comuns. As primeiras autoridades que chegam no local são a polícia ostensiva, geralmente a polícia militar. A partir daí que o resto do sistema de justiça vai ser acionado. Muitas vezes a perícia é a última que chega no local. Então a doutrina de criminalística sempre tratou a importância da cadeia de custódia, que é o quê? Registrar o caminho que os vestígios que vão passar por perícia devem seguir, por qual caminho esse vestígio seguiu, né? Para que ele possa ser rastreado. E uma inovação da lei, aqui no ano de 2019, o pacote anticrime pegou essas informações, finalmente ouvir a perícia, e aquilo que a doutrina já tratava há muito tempo, fruto de muito estudo e de casuística, foi trazido para o ambiente da lei. Então todo o sistema de justiça hoje, todos os atores do sistema de justiça são obrigados por lei a preservar e resguardar e registrar o caminho que a prova percorre dentro de uma investigação, dentro de um processo. Esse é um processo que ainda, um procedimento que os estados e a própria União, que também tem sua polícia judiciária, ainda está implantando, mas já era uma praxe dentro do meio pericial. E como a perícia sempre esteve ali trabalhando junto com a Polícia Civil, essas informações já eram repassadas e já eram orientações dadas, então a gente já tinha um bom nível ali de aplicação desses cuidados de cadeia de custódia. Hoje isso é uma obrigação legal, então hoje inclusive está na grade curricular dos treinamentos, né? Inclusive a própria perícia, a perícia oficial, que é muitas vezes demandada para dar os treinamentos para os órgãos de polícia, né? Então, cadeia de custódia também já era aplicado, porque os estudiosos já determinavam que a gente fizesse isso. Mas hoje é uma questão que já está na lei, já é obrigação. Pois é, especificamente sobre essa prova, esse elemento, esse vestígio que são as roupas dele. O local onde ela foi encontrada, ele é um local que estava relacionado ao crime. Então, por isso que o delegado simplesmente não chegou lá, arrecadou e mandou para a perícia. Então, nós chegamos lá, nós registramos o local onde foi encontrado, foi batido foto, foi descrito o que é que nós encontramos. Então, ali nós registramos. E nós, então, entregamos para a Polícia Civil. Então, está aí as roupas que seriam dele. Então, nós, como eu disse, nós somos ferramenta. Então, o presidente da investigação, que é o delegado, então, ia dizer o que ele queria daquele elemento ali. Já estava satisfeito, aqui estão as roupas dele, está comprovado, já tinha outros elementos que já estavam coligidos na investigação. Então, ele poderia já armazenar ali no conjunto de provas dele aquelas roupas, ou solicitar mais perícia, que foi o que eles fizeram. Então, a gente arrecadou, foi transmitido para a autoridade policial, que depois transmitiu para o Instituto de Criminalística, porque, veja, não é personalizado, não sou eu, não é o delegado, é a Delegacia de Polícia Civil, a unidade que está investigando, para o Instituto de Criminalística. Claro que, por acaso, eu estou lá também, né? Estou lá e a gente acaba
arrecadando também, recebendo lá e dando um encaminhamento, que já foi para outros institutos, foi para o Instituto de Laboratório Forense. Lá já passa por um perito que recebe, que passa por um perito que faz um determinado exame, que passa para outro que faz outro exame, que pode ser enviado para outro instituto, que no caso é o Instituto de Genética, e aí esse caminho ele é todo registrado. Hoje inclusive, isso aí está muito consolidado aqui no Maranhão já, nós temos inclusive uma diretoria só de cadeia de custódia, só de central de custódia, só para administrar, né, para coordenar, planejar, estabelecer procedimentos de cadeia de custódia. Eu não fui ouvido, embora os peritos, alguns peritos tenham sido convocados para participar do júri. O que ocorre é que às vezes os peritos são chamados a fazer uma sustentação oral. Na investigação, ele confirmou que esteve no apartamento, esteve com a vítima enquanto ela ainda estava viva, né? E também imagens do circuito de monitoramento do apartamento evidenciaram que ele esteve no local, testemunhas evidenciaram que ele esteve no local e a perícia também evidenciou, tanto pelo exame de genética, que ele esteve no local, quanto pelo exame das imagens, que confirmaram que aquelas imagens eram autênticas, né? Elas não foram alteradas nem adulteradas quando chegaram para a perícia, e que aquelas pessoas que estavam se movimentando na tarde e noite daquele fato, relacionado ao crime, eram aquelas pessoas, ou seja, a vítima, as filhas da vítima, as filhas do autor, o autor, a senhora Patrícia. Bom, nesse dia 13 eu tive um campeonato de jiu-jitsu, faço treino já há um bom tempo, e eu fui para o campeonato, né? Fiz as minhas primeiras lutas ali, e depois inclusive eu ganhei o campeonato, ganhei medalha, né? E depois eu fui para casa. Aí almocei em casa, fiquei lá lendo um livro, fazendo a minha rotina diária. E depois eu recebi umas mensagens, né? Eu achei meio estranho, dizendo que a Mariana estava passando mal, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui, mas que já estava sob controle, que já estava indo para o hospital e tal. E aí eu me acalmei, pensava que tinha passado mal alguma coisa E aí depois eu fui... Depois é que eu fui me saber o que é que estava se tratando. E aí foi que eu tive a mensagem, né, que ela estava passando realmente muito mal no hospital. E aí eu recebi uma ligação às 2h45 da madrugada do dia 14, de um advogado, dizendo que a família, né, que o Lucas estava sendo detido na delegacia e que a família precisava ir na delegacia para assinar uns documentos, uns papéis da família. E aí eu falei, Lucas, detido em delegacia? Eu achei muito estranho, muito esquisita essa história. A mídia estava passando como se o Marcos Renato fosse o autor, né? Então, a informação que eu tive era que a investigação estava sendo conduzida para o marido da Mariana. Então, eu não sabia nem que o Lucas estava fazendo parte disso, né? Eu achei muito esquisito, muito estranho. E aí nós fomos, acordei meu pai na madrugada do dia 14 e nós fomos para a delegacia, né, para saber o que estava acontecendo. Estávamos em Panacoatira, um casal de amigos. O casal foi embora. Eu me lembro que nesse fim de semana até eu tinha convidado o Lucas para ir, mas ele disse que tinha umas demandas de fim de semana para providenciar e que no dia 15, no meio da semana, iria um evento também e não dava, agradeceu. E aí lá pelas fim da tarde, recebemos uma ligação dele que Mariana estava passando mal, tinha ido para o hospital. Aí a gente tomou assim aquele susto, mas o que é? Não sabe, estão indo para o hospital. Aí nós resolvemos cancelar o fim de semana e voltamos para São Luís. Aí quando chegamos em São Luís,
recebemos outra ligação para pegar as filhas do Lucas, as nossas netas, para ficar lá em casa, porque estava uma confusão, a família, e aí tomamos conhecimento ao mesmo tempo que a Mariana tinha falecido. Aí fomos atrás das meninas, aí recebemos uma ligação, que não me lembro quem foi, que ela não estava mais no apartamento, que elas, no princípio, estariam no apartamento da Mariana, mas estavam na casa da mãe do Marcos Renato, no Araçagi. Aí deram o endereço e nós fomos apanhá-las. E fomos para casa, conversamos um pouco, e aí fomos dormir. Até então, vamos administrar depois o que é que temos que fazer, enterro, esse negócio, o velório. Mas aí, quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, meu filho, que mora conosco, do meio, ele me acorda. Papai, um amigo meu aqui acabou de me ligar, que está numa delegacia, estão vários delegados querendo prender o Lucas, e ele está sem ninguém lá, nem advogado tem. Mas como vesti uma roupa rápida e me desloquei para a delegacia. Chegando lá, eu vi um ambiente muito pesado, hostil, vários delegados numa sala pequena com o Lucas sendo abordado, eles pressionando, confessa, 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 aquilo não me sai da mente. Aí eu fui adentrando, aí disse, mas delegado, o senhor está vendo aí, ele está dizendo que não foi ele, tinha outras pessoas no condomínio, vamos fazer um trabalho direito. Ele é pai de família, tem 2 crianças menores, olha o que vocês estão fazendo. Não, ele já vai ser preso, já está tudo acertado com o secretário de segurança. Aí eu disse, não, isso não é uma coisa séria. Eu saí da sala e aí me lembro, ele ainda disse assim para mim, e aguarde aí fora que eu vou preencher um formulário para você dar ciência de um familiar, que o familiar está sendo preso. Aí eu me lembro também que eu retruquei. Eu disse, delegado, eu queria que o senhor aguardasse, porque ele tem curso superior, já que ele vai ser preso, primeiro ele tem que ter um advogado aqui com ele, que ele está sozinho. Segundo, ele tem curso superior, tem a legislação, ampara ele ficar numa cela especial. Pois seja rápido com esse diploma. E assim eu estava com o Matheus junto, nós nos dividimos. O Matheus foi atrás do diploma do Lucas, estava no escritório, no apartamento dele, e eu fiquei atrás de um advogado, consultei o próprio Lucas, o Lucas indicou, em princípio, um advogado da própria igreja que eles frequentam. Nós ligamos para ele veio, mas nesse primeiro momento não teve mais o que fazer, porque a decisão já tinha sido tomada. Ele só foi chegar e uma viatura pegou o Lucas, entrou pelo porta-mala, e imprensa já tudo pressionando, e levaram o meu filho. Está sendo acusado e tal, de ter participado de alguma coisa contra a Mariana. E aí eu perguntei por várias vezes, várias e várias vezes, Lucas, o que foi que aconteceu? Foi tu? Não foi tu? O que foi que aconteceu? Me fala a verdade, eu sou teu irmão. Não, Matheus, não fui eu, não fiz nada contra a Mariana. E realmente não tinha o porquê ele fazer alguma coisa contra a Mariana. Não tinha lógica isso aí, não tinha sentido isso aí. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a analisar o processo, a história, eu conheço as 2 famílias, a família do lado de lá e a família do lado de cá. E aí nós soubemos que estavam acusando o Lucas de ter estuprado e matado a Mariana. Para mim foi um choque. Né? Nunca esperei um negócio desse. Absolutamente nada. E de fato não foi, porque veio do próprio delegado, que já estava comigo ali, segurando a madrugada inteira, já era clareando o dia, raiando o dia, e ele veio, eu de costa, e ele numa porta, não sei o que, ele chegou nas minhas costas e eu escutei a voz dele. Você está preso, Lucas, você está preso.